A caravana pela democracia segue firme e forte em seu giro pelo estado ao encontro do povo gaúcho. Está sendo desenvolvida pelo CEPERS, Sindicato de Porto Alegre. Agora a presença aqui em nosso programa do presidente em exercício do CEPERS Sindicato, professor Alex Sarat, nos falando sobre a caravana pela democracia. Estão sendo visitados todos os núcleos do CEPERS Sindicato, ao todo 42 núcleos. Isso, temos 2 na capital, alguns na região metropolitana, se não me engano 6 ou 7, e o restante espalhado pelo interior do estado. E todos eles serão visitados? Todos eles serão visitados. Nós estamos já essa aqui é a penúltima semana, né? Penúltima semana. São 6 semanas de visitação. O roteiro que eu participo começa hoje em Lagoa, teremos amanhã Vacaria e na sexta-feira Erechim. Um outro grupo faz Ijuí, Cruz Alta e Soledade. E na semana que vem nós finalizamos com Porto Alegre, Osório, Gravataí, Guaíba e Canoas. E aí encerramos a nossa caravana, e aí na terça-feira, dia 13 de setembro, fazemos um ato público estadual em Porto Alegre e a marcha dos aposentados, porque nós temos uma pauta bem significativa na questão dos nossos colegas, professores e funcionários que já estão aposentados. Isso mesmo, se dividiram em grupos. Isso. Do que consiste fundamentalmente essa caravana pela democracia, professor Alex Sarat? Olha, o debate fundamental hoje, né, para quem acompanha as questões políticas do país, é o debate sobre a democracia. Né? Nós defendemos o regime democrático, as eleições livres, o respeito ao resultado da soberania popular, e dentro da democracia nós temos, né, que avaliar as políticas que estão em curso, as que estão sendo propostas, as que foram objeto de execução em outros momentos, porque é um ano eleitoral. E é interessante, né, que a população possa refletir sobre o voto. Muitas vezes a gente ouve o comentário, né, Ademar, de que o sujeito não lembra em quem deputado votou na eleição passada. Verdade, é muito comum. É muito comum, é verdade, né? As pesquisas, inclusive, mostram isso. Então, o nosso interesse é fazer com que a reflexão sobre o voto, sobre a candidatura, sobre as propostas e projetos, ela seja mais qualificada, né? No sentido de pensar também, por exemplo, para a educação pública, né? Quais são as demandas que existem, quais são os caminhos e as soluções para que a gente possa oferecer para a população, que além de cidadã, é bom lembrar, né, a população também é contribuinte. Os seus impostos precisam ser revertidos em boas políticas de assistência à saúde, de moradia e também de oferta de um ensino de qualidade. Por onde passa isso? Né? O quanto a gente precisa de investimento, de financiamento, a valorização dos profissionais de educação, a questão da infraestrutura das escolas. Nós fizemos uma caravana o ano passado, Ademar, em novembro do ano passado, que foi bem importante, né, nesse sentido de ver como é que era a condição física e estrutural das escolas e também de quadro de pessoal. E nós constatamos, assim, casos horripilantes, né, de escolas que não ofereciam salubridade nenhuma, que inclusive havia risco à saúde, tanto dos profissionais quanto dos estudantes. Escolas que não tinham banheiro funcionando, que o refeitório estava fechado. Né, teve 2 ou 3 casos assim, muito ilustrativos, né? Um de uma escola em Santana do Livramento que tinha 4 salas de aula interditadas porque as paredes davam choque. Uma outra escola em Uruguaiana que funcionou durante 2 anos sem energia elétrica. Inclusive eu tive agora nessa caravana atual, nessa escola, e assim estou ouvindo os relatos dos colegas, é surreal, tu diz, mas não é possível, não, mas aconteceu. E uma escola aqui em Passo Fundo, próximo daqui, né, em que as crianças ainda continuam tendo aulas, né, nos barracões que eram do SESI, mas são barracões que não são adequados para receber uma sala de aula. Veja, em plena pandemia eu cheguei a ver uma sala de aula que não tinha janelas. Né? A cozinha da escola, as próprias funcionárias disseram, nós temos que guardar tudo no freezer, porque senão as ratazanas atacam a merenda das crianças. Então, um lugar infecto, inclusive. Né? E, enfim, essas situações e outras que a gente verifica na condição das escolas, também se desdobra na condição salarial, na condição de trabalho dos nossos colegas educadores. O Rio Grande do Sul adotou uma política salarial em que parte do pagamento do piso foi pago pelo próprio salário dos professores. Vamos imaginar assim um caso
para a população entender, né? Você trabalha numa empresa, lá você tem um fixo de 1.500 e você ganha algumas vantagens que somam mais R$ 800, né? Então você tem 2.300. Bom, agora eu vou aumentar o teu salário, vou dar 20% de aumento sobre os 1.500, você iria para 1.800 mais os R$ 800. O que o governo fez? Ele deu aumento, só que aqueles R$ 300 que eu ganhei de aumento, ele tirou dos 800. Entendeu? Então a gente ficou, né, no final do contra-cheque com o mesmo salário, só mudou a coluna da onde vinha o dinheiro. Né? Isso foi muito duro, né? Porque nós falamos de situações de 7 anos sem reajuste para os professores e 7 anos e meio sem nenhum tipo de reposição para os funcionários. Eu acho que é um tema que deve ser refletido, né? Porque não se faz educação de qualidade sem investimento, sem bons salários, sem algo que atraia, Ademar, os jovens para a educação. A gente discute dentro do sindicato que os jovens, né, hoje procuram, se interessam um pouco, né, pelas licenciaturas, inclusive muitas faculdades estão fechando as licenciaturas, porque não só o salário é baixo e o trabalho é difícil. Né? A educação não é para qualquer um, não estou me gabando, mas sabe, é uma atividade exaustiva, é muito exigente, mas porque eles não veem perspectiva. Porque as mudanças que nós vimos acontecer no nosso plano de carreira, né, por exemplo, aqui no Estado, né, fazem com que o sujeito inicie de uma maneira e praticamente termine a vida profissional na mesma posição, na mesma condição. Isso realmente não ajuda, né, na lógica essa de valorização profissional, que é um dos temas que nós debatemos na caravana. É uma das principais.